Bom, depois de tanto tempo, enfim, descobri como gravar uma aula. Então vamos lá. Dando continuidade à nossa disciplina de introdução à eletricidade, vamos partir para a aula 2 do dimensionamento de um powertrain naval. Então, partiremos para o dimensionamento do banco de baterias para a propulsão elétrica naval. O nome BESS é comumente utilizado no mercado para Battery Energy Storage System. Então, é, basicamente, né? Qual é a pergunta que vai guiar a nossa aula? É qual banco de baterias consegue fornecer simultaneamente a energia necessária para cumprir a missão e a potência de pico que o powertrain vai demandar do banco de baterias. Essa potência de pico também vocês podem encontrar como demanda máxima. Qual a demanda máxima de potência ou de corrente que será drenada das baterias? Se a bateria não for capaz de atender essa demanda máxima, o que vai acontecer é o que vamos ver na próxima aula, o BMS, que é o sistema de monitoramento de bateria, e para protegê-las, irá desconectar a bateria do barramento CC para protegê-la, deixando a embarcação à deriva. Além disso, essa potência de pico e o banco de baterias sobredimensionada vai causar o seu envelhecimento e a diminuição do payback do projeto, né? Porque ela vai envelhecer bem mais rápido. Então agora nós estamos. Deixa eu pegar Então nós estamos nessa etapa, né? Para dimensionamento do nosso banco. Inclusive para o nosso trabalho, né? Basicamente, o que nós iremos responder? Quantos quilowatts devem ser instalados? Qual a tensão a ser adotada, tá? A tensão a ser adotada para esse banco de baterias, quem vai estipular essa tensão CC será a tensão do motor de propulsão elétrica que vocês irão selecionar. Vale lembrar a dica, né? Que no nosso exemplo do trabalho é um catamarã, logo o catamarã tem dois cascos. Então vocês selecionarão um motor, só que a potência, a resistência, a potência mecânica necessária será atendida pelos esses dois motores. Então, quantas células ficarão em série? Para obter a tensão? Quantas strings ficarão em paralelo para atender a energia necessária para a missão? E também a quantidade em paralelo vai definir qual a potência do banco de baterias para atender a demanda máxima do powertrain. Então, qual a corrente contínua e de pico, a corrente de pico é a demanda máxima. Quanto tempo será necessário para recarregar? Essa é uma definição do cliente. Por exemplo, se ele quer que o banco de baterias carregue em meia hora, nós vamos ter que selecionar uma tecnologia de química de célula desse banco de baterias que suporte esse tempo de recarga. E qual a massa será adicionada à embarcação? Então, estamos na aula 2, né? E qual será a nossa decisão principal? Energia, tensão corrente e configuração do banco. E iremos dar prosseguimento na próxima aula para proteção e refrigeração, tanto do banco de baterias quanto do sistema propulsor composto por motor elétrico e inversor, questões de segurança e integração. Então, alguns objetivos, né? Transformar potência em energia. Nós definimos a potência mecânica no eixo da máquina elétrica e agora vamos ter que definir a quantidade de energia necessária para cumprir a missão. Vamos aprender a diferenciar algumas grandezas, como ampere-hora, relacionada à capacidade do banco de bateria,
watt-hora, SOC, DOD, SO e taxa C. Dimensionar a energia total, considerando uma reserva para situações de emergências, janela de estado de carga para diminuir o envelhecimento do banco de baterias e levando em consideração o final da vida útil desse banco, pois queremos que, no momento em que for necessário esse banco de baterias ser trocado, ela deverá continuando cumprindo a sua missão, não somente quando o banco de baterias estiver novo. Selecionar a tensão do barramento, nesse caso em função da tensão do motor, definir quantas células estarão em série para obter a tensão desejada e quantos em paralelo serão necessárias para a obtenção da energia necessária para cumprir a missão e também critério de potência. Verificar a corrente adequada, né? A corrente operação em modo contínuo e de pico e a queda de tensão e estimar a recarga e a massa instalada. Entradas recebidas da aula 1. O que definimos na aula 1? A potência contínua do motor, que é de 50 kW, a potência de pico didática de 75 kW por 10 segundos, tá? A potência de pico às vezes chega a 2, 3 vezes a potência do motor. Se na pesquisa de vocês selecionarem o motor e não tiver essa informação, vocês poderão adotar o dobro da potência nominal, tá? No caso, se for 50, passará para 100. Se vocês não encontrarem essa informação no datasheet de forma fácil. Então, a potência mecânica, tá? No cruzeiro é 34,5, tá? Foi definida na aula passada. E agora, com base na potência mecânica no eixo da máquina, tudo bem? Iremos aplicar seguir a cadeia de eficiência agora para os componentes elétricos. Daqui para cá é a eficiência para os componentes elétricos. Daqui para cá, tá? Nós aplicamos a cadeia de eficiência dos componentes mecânicos. Então, a eficiência do motor no cruzeiro está estipulada didaticamente como de 94%, a eficiência do inversor 97%, a eficiência do sistema de distribuição de 98%, ou seja, na hora de distribuir a energia do banco de baterias até o motor, a dissipação da energia de forma de calor, na verdade até o inversor nesse caso, estamos considerando com 98%, as cargas auxiliares da embarcação em 4 kW, rádio, luz de iluminação, enfim, sonar, todas as cargas necessárias para a navegação embarcar. E a tensão de 400 volts em corrente contínua, que foi definida quando selecionamos um motor, tudo bem? Então, esses valores são a fronteira que a bateria recebe pronta. Então, nós vamos calcular toda a cadeia de eficiências e definir qual a potência o banco de baterias deverá supor, demandada da banco de baterias. Então, fazendo todas essas multiplicações, nós temos uma eficiência global de 89%. Então, a bateria, ela é um sistema, tá? Ela não é formada somente por células. Então, a célula, vamos chamar essa daqui, tem basicamente 3 geometrias. Tem esse tipo de célula, tudo bem que aparenta ser uma pilha. Tem a prismática, que ela é quadrada. Tem uma outra agora que eu esqueci como é o nome, que ela parece um pacote, que são as células que estão instaladas, por exemplo, nos nossos celulares. Tá? Cadê vendo essa? Então, uma célula é a unidade básica de um banco de baterias. Nós temos que conectá-las ela em série, tá? O positivo no negativo, como se fosse de fato
as pilhas, né? Até chegar no nível de tensão do motor e criamos um módulo. Nesse caso, o módulo pode ser ou não na tensão do banco de baterias, mas porque digamos que esse módulo aqui seja de 48 volts ou 51,2 de forma nominal. E agora eu estou colocando três módulos em série nesse caso, elevando a tensão para cima de 150 volts, formando uma única string, tá? Essa string tem três módulos em série e cada módulo com o seu quantitativo de séries necessárias. Para chegar a 51,2 volts, geralmente nós temos 16 células em série, tá? E composta por todos os sensores: temperatura, corrente, tensão e essa placa aqui que a gente chama de BMS, tá? Sistema de monitoramento de baterias. Formada a nossa string, ela irá formar um banco, tá? Ou pack de baterias com células em série paralelo e para alcançar a energia ou a potência necessária, nós montamos um rack, tá? Onde elas são configuradas em paralelo e que pode compor um compartimento, um container para chegar na energia necessária, tá? Então, todo o sistema instalado contém sistema de monitoramento de baterias, contadores que tiram as baterias em caso de emergência, fusíveis, proteção contra sobrecorrente, barramentos, refrigeração, tá? Pode ser que tenha que seja a necessidade de, nesse sistema construtivo, circular um líquido refrigerante para tirar calor do banco de baterias, tá? Então, eles não são compostos unicamente por células. Então, a configuração em série, né, aumenta o nível de tensão, o positivo ligado ao negativo. Essa célula é de 3,7 e eu multiplico por 4 dá 16,8, elevando o nível de tensão. Então, a tensão da string é o número de células, tá? Nesse caso 4, multiplicada pela tensão da célula. Está aqui a especificação da célula, de 3,7 volts. E cada string, né, tem a energia da string é o número de células multiplicada pela energia de cada célula, tá? Essa definição aqui de 2.500 mAh não é a energia da célula, é a capacidade dela. Nós vamos ver mais à frente, tá? Se você quiser obter a energia, você tem que multiplicar a capacidade com a sua tensão. Vamos ver mais à frente. E a capacidade da string é a capacidade de uma única célula, tá? Nesse caso, a capacidade dessa string é de 2.500 mAh, ou seja, essa configuração em série, a tensão aumenta, mas a corrente é a mesma, tá? Então, em 1C, também nós vamos ver mais à frente, a capacidade de fornecer corrente é de 2,5 A. E, em paralelo, tá? A tensão é a mesma, mas eles irão fornecer uma quantidade de corrente maior. Então, a capacidade do pack é um número de strings, nesse caso 3, e a capacidade de uma única célula, que é 2.500 mAh. Tudo bem? Ou seja, quando nós paralelizamos, a capacidade é aumentada, assim também como a energia. Tudo bem? Ou seja, a corrente fornecida pela uma string, ela é somada pelas demais, aumentando a corrente do pack e assim também a potência que ele consegue fornecer. Então, a tensão do pack é a tensão do string, tudo bem? E a energia é a energia de uma string multiplicada pela quantidade de strings.
Faltou essa fórmula aqui, mas ela, na verdade ela se encontra aqui, né? A energia do pack é o número de strings, células, tá? O número de strings em paralela e a energia de cada célula. Aí eu tenho a energia desse pack completo aqui. Sequência correta do dimensionamento. Então nós temos, primeiro, né, a missão e o perfil de potência, que nós já definimos. Vamos calcular a energia requerida para cumprir essa missão. Só que essa energia não é suficiente, pois temos que ter uma quantidade de reserva para situações de emergência, por exemplo, perdas, janela de SOC e a previsão de sua vida útil, tá? Além disso, a química e a arquitetura do sistema, ela influencia na eficiência da própria bateria. Nós temos que levar em consideração a sua eficiência ao descarregar esse banco de baterias, pois a energia que ele acumulou, ele não vai entregar toda, porque ela irá, tem uma resistência interna, ela vai dissipar essa energia em forma de calor e vai diminuir a sua capacidade de fornecer corrente ou energia. Então, a faixa de tensão, tudo bem? As células em séries, a string por energia e corrente, e depois queda de tensão, temperatura, tempo de recarga, massa, integração. Essa temperatura de operação dela pode influenciar na sua eficiência também, dependendo da tecnologia e do seu dimensionamento. Então, nós temos que ter um vocabulário mínimo, desculpa, um vocabulário mínimo para você ter familiaridade ao trabalhar com baterias e packs de baterias, né? A primeira termo é o ampere-hora. Talvez vocês tenham um contato com essa informação ao comprar celulares, que são geralmente definidas em miliampere-hora, né? Então é a capacidade de carga da bateria, tudo bem? Então, basicamente, o que essa unidade está dizendo? Se você descarregar completamente essa bateria em 1 hora, ela vai fornecer uma energia, uma corrente constante, por exemplo, no nosso caso anterior, de 2.500 mA. Multiplicando, transformando, né, essa unidade de mili para ampere, nós temos que em 1 hora, descarregando ela completamente, ela forneceu de forma constante 2,5 ampere. É isso que é a informação, que é essa capacidade de carga elétrica. Corrente está relacionada à carga, né? E energia, né? Vocês estão habituados já ao watt-hora e quilowatt-hora, tudo bem? Relacionada à energia elétrica e como nós obtemos a unidade watt-hora. Nós multiplicamos a tensão do banco de baterias multiplicada pela sua capacidade. Tensão vezes corrente é potência, watt, multiplicada pela hora, temos watt-hora, tudo bem? Unidade de energia. Só que é o estado de carga restante, tudo bem? Se ela estiver completamente carregada, ela tem um só por cento. A partir do momento que ela vai começando a consumir energia, ela tem um estado de carga menor do que 100%. Estamos comumente habituados com esse vocabulário, por exemplo, só que quando nós olhamos para o celular, né? Aquele símbolozinho e o número em porcentagem, referindo-se à quantidade de energia ainda que ela pode fornecer de acordo com a sua capacidade inicial. DOD, profundidade de descarga, ou seja, é o quanto eu descarreguei a minha bateria. Se eu descarreguei até 50%, eu tive uma profundidade de descarga de 50%. A profundidade de descarga é 1 menos o SOC atual da bateria. Quando ela está completamente descarregada, o DOD é de 100%, e quando ela está completamente carregada, a profundidade de descarga é de 0%. E o estado de saúde, quando comparada quando a bateria é nova. Ou seja, vocês tiverem felicidade de trocar as baterias e vocês vão lá no sistema operacional do seu celular e
verifica a saúde da bateria. E geralmente, quando ela chega a um só estado de saúde, né, de 80%, é porque ela já é um indício de que você já deve trocar a bateria do seu celular, por exemplo. Então, é a capacidade remanescente de energia que ela acumula quando comparada quando ela era nova, tá? E a taxa C, ou C rate, que é a corrente drenada da bateria ou a capacidade drenada da bateria em ampere-hora, tá? A gente vai discutir mais à frente, mas elas são definidas como 1C, meio C, 2C e o início da vida útil e o final da vida útil das baterias, tá? O início e o final da vida útil da bateria, geralmente o início é 100%, né? E geralmente o final da vida útil de projeto é o estado de saúde em que nós definimos que ela deverá ser substituída. Tudo bem? Então, separe ampere-hora de energia. Tudo bem? São grandezas diferentes. Então, SOC e DOD, né? O SOC está relacionado com o nível de carga da bateria, ou seja, eu ter completamente carregada e completamente descarregada, de forma complementar ou análoga, por assim dizer. Análoga não. Oposta, nós temos a profundidade de descarga, aonde quando o soca é 100%, a profundidade de descarga é de 0%, eu não consumi energia dessa bateria, e quando ela está completamente descarregada, eu consumi 100% de energia dessa bateria. Tudo bem? O início da vida útil, a capacidade é de 100%. No final da vida útil, nós vamos definir a capacidade que é reduzida e geralmente nós temos de 80%, tá? Então, no início da vida útil, eu tenho uma bateria nova, de alta capacidade de armazenamento, que eu normalizo para 100%, baixa resistência interna e um número maior de ciclos, que nós vamos definir mais à frente. O que é um ciclo? É quando ela descarrega completamente e carrega completamente. Não necessariamente eu tenho que chegar a 0%. Por exemplo, eu descarrego ela a 50% e carrego novamente até 100%, tá? Quando eu faço esse processo novamente pela segunda vez, eu tenho um ciclo. Virtualmente, eu fiz uma descarga completa e uma carga completa. Isso é o número de ciclos, tá? Quanto maior o SOC, maior a carga disponível, tudo bem? E quanto maior a profundidade de descarga, maior a descarga realizada. E a vida útil do meu banco de baterias está muito relacionada a essa profundidade de descarga, tá? E o final da vida útil, a sua capacidade é reduzida, geralmente para 80%, a resistência interna aumenta, menor autonomia, e o final da vida útil, né? Onde eu deverei trocar esse banco de baterias. Descarga profunda é o DOD alta, ou seja, descarga profunda, o DOD é alto e acelera os desgastes. Mantenha o SOC entre 20% e 80% sempre que possível. Então, se você quer maximizar a vida útil da sua bateria, carregue ela até 80% e descarregue até 20%. O que eu costumo fazer é manter essa carga até 90%. Sempre carrego os meus celulares, os meus dispositivos, eles são configurados para 90%. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, ele ainda não carregou completamente, está em 86, mas eu configuro o meu notebook para carregar até, deixa eu ver que a apresentação saiu, até 90%, nunca 100, almejando maximizar a vida útil. E quanto à descarga, infelizmente, se a gente precisar, vai ter que descarregar até completamente o dispositivo, né? Característica da bateria. Tem outros vocabulários, por assim dizer. Eu tenho a eficiência de round trip, que é a energia recuperada
drenada, por assim dizer, da bateria, não é a mesma energia que você armazenou. Tem uma eficiência aí envolvida, tá? Principalmente voltada com a resistência interna e outros fatores também. O que é autodescarga? É a perda lenta de carga ao longo do tempo, mesmo sem uso. A bateria tem uma resistência interna, então ela descarrega energia através dessa resistência interna ao longo do tempo, tá? A taxa C e o estado de saúde que a gente já viu. O que é C rate? É a taxa com que eu consumo corrente, por assim dizer, do meu banco de baterias. A minha corrente. Qual é a fórmula do C-Rate? É a corrente que eu dreno desse banco de baterias, tudo bem? Dividida pela sua capacidade. Quando eu dreno corrente na sua capacidade nominal, eu digo que o meu banco de baterias ou a minha célula está sendo descarregada a 1C. Ou seja, para uma bateria de 100 ampere-hora, se eu drenar 100 ampere, eu descarrego ela em 1 hora. Essa é a taxa de 1C, tudo bem? Se eu duplico a quantidade de corrente drenada dessa bateria, ela indo para 200 ampere, o que vai acontecer com a minha autonomia? Ela será descarregada pela metade do tempo, em 30 minutos, tá? Se eu descarrego em meio C, ou seja, se a minha corrente drenada for menor do que a da capacidade pela metade, em 50 ampere, quer dizer que eu vou descarregar essa bateria em 2 horas. E assim sucessivamente. Se eu aumento a taxa para 5C, ela vai descarregar em 12 minutos. Se eu diminuo para C sobre 10, ou seja, 0,1C, esse C sobre 10 é comumente utilizada em baterias de chumbo ácido, tá? Ela irá descarregar completamente em 10 horas. Tudo bem? Então, regra prática: quanto maior o número antes do C, mais rápido e mais quente é a carga e a descarga. Ou seja, maior é a energia dissipada pela sua resistência interna. Tudo bem? Diminuindo aquela eficiência de round trip. Então, a taxa C, C-rate, né, no efeito da descarga. Vamos lá. Aqui eu tenho a profundidade de carga e a tensão da célula. A 2C, o que acontece? Quando eu descarrego a bateria e dreno o dobro da sua corrente nominal, a tensão da célula ela diminui, tudo bem? Por conta da sua resistência interna. Então, ela entrega uma tensão menor. E com o aumento da profundidade de descarga, essa tensão vai diminuindo. É, você, se a gente pegasse uma aula prática, pegasse uma pilha e utilizasse um multiteste, geralmente uma bateria nominal, esqueci agora a tensão dela, estou puxando pela cabeça, mas não consigo lembrar. Ela, digamos assim, 3,2 volts. Ela completamente carregada, ela geralmente tem uma tensão maior do que a tensão nominal. Nós vamos ver isso mais lá na frente. E quando ela está completamente descarregada, essa tensão diminui, tudo bem? Como é o caso de um C, por exemplo. Aqui completamente carregada, essa bateria está próximo de 4 volts, 3,9, descarregando ela completamente como o fabricante sugere, nesse caso, eu tenho uma tensão abaixo, próximo de 3,8, 3,7 volts, tudo bem? Então, uma bateria, ela tem uma tensão nominal, nesse caso aqui, por volta de 3,4, e ela tem uma tensão máxima e uma tensão mínima. Essas informações extraídas do datasheet elas são importantes para nós dimensionarmos o banco de bateria e elas serão utilizadas mais à frente, tá? Então, quanto maior o seu rate, maior a queda de tensão sobre a carga, tudo bem? Ser rate maior, menor capacidade efetivamente utilizada. Como a tensão diminuiu, a sua capacidade acaba diminuindo. Ser rate maior, mais calor gerado, as perdas, tá?
referente à sua resistência interna, sem respeitar os limites rate do fabricante, nós vamos estar diminuindo ali a vida útil do meu banco de baterias, tudo bem? Sem falar que o BMS irá provavelmente atuar para proteger o banco de baterias, desconectando essa bateria do barramento. No caso naval, o pico de 88 kW, a gente definiu anteriormente, tá? É uma descarga de C-rate alto. Daí a importância de várias strings em paralelo para atender uma demanda máxima de 88 kW. Tudo bem? Então, a eficiência de carga e descarga relaciona energia armazenada colocada no armazenamento com energia utilizável recuperável. Então, eu recupero uma energia muitas das vezes menor do que eu armazenei, tudo bem? Tem certas condições de operação da bateria onde essa energia recuperada pode ser até considerada maior do que armazenada. Pelo menos alguns fabricantes garantem isso. Sinceramente, eu não sei como isso acontece, mas então, as faixas típicas de eficiência de round trip geram em torno de 75% e 95%. As tecnologias de íon de lítio geralmente estão dentro dessa faixa aqui de 95%, ou seja, varia realmente com a química e com os materiais com que essa bateria é fabricada, justamente para diminuir essa resistência interna, tá? Então, essa perda vira calor durante a carga e a descarga, a origem, as reações químicas que ocorrem dentro da bateria e a resistência interna. E quanto maior a taxa de descarga ou de carga, tá? Agora podemos considerar duas taxas, e geralmente tem químicas que definem taxas de carga e de descarga distintas, tá? Em regime contínuo, e são as maiores a perdas. Então, eu tenho energia armazenada na carga e descarga e ela é dissipada na forma de calor, tá? E a energia utilizável pode girar em torno de 82% da sua capacidade de energia armazenada. Estado de saúde. O estado de saúde, ele mede o envelhecimento da célula, tudo bem? Quanto de capacidade ainda resta na bateria quando ela é nova. Então, o estado de saúde é a capacidade atual dividido pela capacidade nominal, que é 100%. Ela é sempre normalizada em 100%. E para os nossos projetos, né, nós vamos considerar uma bateria nova com início da vida dela de 100% e vamos considerar o final da vida útil quando ela chega em 80%. Quando a sua capacidade atual chega a 80%, obrigatoriamente nós deveremos substituir esse banco de baterias. Então, o estado de saúde cai com os ciclos, uma descarga completa e uma carga completa, temperatura de operação e profundidade de descarga. O fim da vida útil do projeto, normalmente, a gente considera 80% da capacidade nova. Existem aplicações onde as baterias devem ser substituídas com uma capacidade ainda maior. Acho que, se eu não me engano, estão fazendo, né, aeronaves elétricas, helicópteros, e o critério de segurança é bem maior. Então, o end of life também é uma porcentagem maior. Deve ser substituída bem mais rápido. E o estado de saúde baixo, menor autonomia e maior a resistência interna. Tudo bem? Aqui eu tenho ciclos equivalentes comparada com o final da vida útil. A final da vida útil, ela foi estipulada em 80%, tudo bem? E o estado de saúde vai caindo com os números de ciclos, tudo bem? Chegando ali, nesse caso ali, por volta de 2.250 ciclos, essa bateria já deverá ser substituída, tudo bem? Abaixo disso, dessa capacidade, corremos o risco de trabalhar com essa bateria em uma região insegura, diminuindo a tensão das células dentro dos limites estabelecidos, fazendo que o BMS atue protegendo a bateria e deixando a nossa embarcação à deriva.
Taxa de autodescarga, né? É um processo espontâneo. Geralmente, quando ela está armazenada ou desligada, ela tem uma resistência interna e as baterias de íon de lítio, ela tem uma baixa taxa de descarga por mês, as de chumbo ácido aumentam, enfim, dependendo da química. Isso já está mais relacionado ao armazenamento, ou teu sistema está muito tempo sem funcionar. Aí você tem que, ao longo de, sei lá, 10 meses, ir lá dar uma carga no teu banco de baterias para você conseguir manter ela num SOC que você consiga ali estar maximizando a vida útil. Por exemplo, essa bateria está muito tempo parada e ela descarrega completamente até 0% e ela permanece por muito tempo com aquele SOC de 0%. Então isso vai envelhecer muito ou até inutilizar o teu banco de baterias. Então constantemente tem que ir ali carregando. E com essa informação você sabe, consegue calcular o quanto tempo você tem que ir lá e dar uma carga na tua bateria armazenada. Então, nós temos que dimensionar o banco de baterias por dois critérios distintos. Então, dois dimensionamentos independentes. O primeiro relacionado à autonomia, o segundo critério é o critério de potência, tudo bem? Então, a energia do meu pack, ela tem que ser maior ou igual à energia requerida para cumprir a missão, tudo bem? E a potência do teu pack, o segundo critério, de forma contínua, tem que ser maior ou igual do que a tua potência do teu sistema demandada continuamente, tudo bem? Além disso, tem a potência de pico, que tem que ser maior ou igual do que a potência do sistema, tá? Às vezes pode ser que um critério se sobreponha ao outro, tá? Tem baterias que têm alta taxa de descarga, mas se de forma contínua a tua potência for maior do que a do nominal do fabricante, aí quem irá dominar o critério será esse. Então, a corrente do pack admissível ao longo do tempo tem que ser maior ou igual a que a potência do sistema de pico dividido pela corrente mínima da bateria. Desculpa, eu acho que é tensão. É a tensão, mas vou alterar isso nos slides futuros. Potência na fronteira de cruzeiro. Então, a potência mecânica do motor, tá, é convertida em potência elétrica no barramento CC. O termo propulsão inclui as perdas do motor, do inversor e da distribuição da energia. As cargas auxiliares são somadas na mesma fronteira, tá? Eu preciso somar a demanda da resto das cargas da embarcação, a demanda do sistema propulsivo para contabilizar a potência da bateria em cruzeiro e não replicar as perdas já contabilizadas na aula 1. Nós já contabilizamos as perdas mecânicas, agora vamos contabilizar somente as perdas elétricas, tudo bem? Então, a potência da bateria em cruzeiro é a potência de saída do motor, tudo bem? Dividido pela o rendimento, a eficiência do motor, a eficiência do inversor e a eficiência da distribuição. Então, a potência de bateria de cruzeiro é igual a essa potência mais a potência das cargas auxiliares, chegando à potência da bateria de cruzeiro de 43,6 quilowatts. Tudo bem? Então, eu preciso de uma energia de 46, uma potência, desculpa, de 43,6 quilowatts. Dessa potência, 4 vão para os sistemas auxiliares e 4,2 de perdas, tudo bem? Por conta dessa cadeia de eficiências aqui, restando 35,4 para atendimento do meu motor. Então, evite contagem dupla, né? Identifique sempre em que ponto cada eficiência está sendo metida
medida antes de aplicar essas eficiências. Pico de potência. Então, o pico do motor também é aplicado pelas perdas do acionamento. O valor real deve-se usar o mapa de eficiência do pico do motor. Os motores têm mapas de eficiência na potência nominal e na potência de pico, tudo bem? Eu preciso saber qual é o tempo em que essa potência de pico irá ser mantida, tá? Nós não iremos entrar nesse nível de detalhe. E também devemos levar em consideração o banco de baterias, inversor, cabos devem aceitar o mesmo valor durante a mesma duração. Por exemplo, todo o meu sistema deve ser dimensionado para atender a demanda de pico da minha embarcação. A potência de pico, no caso, né? A potência de pico sem duração é uma especificação incompleta. Então, a potência de pico da bateria é a potência de pico do motor dividido pela sua cadeia de eficiências mais as cargas auxiliares. Então, a potência de pico da bateria chega a 88 kW e estou adotando a duração de 10 segundos, tá? Então, em cruzeiro, eu tenho 43,6 e chega a 88 por 10 segundos. Perfil operacional na fronteira do banco, tá? Esse daqui é definido pelo regime operacional da embarcação. Vocês vão estudar isso muito com Pedro, tá? Então, durante a saída da embarcação, ou quando ela está atracada, por exemplo, não levei em consideração esse regime de operação porque eu estou só considerando quando o sistema propulsivo é acionado, tá? Mas vamos dizer que ela passou 1 hora atracada. Então, ela, como a carga auxiliar é de 4, ela consumiu 4 kW em espera. Agora na sua saída, a potência é baixa do motor e durou 5 minutos. Aí nós vamos calcular a energia consumida durante 5 segundos. Aí eu utilizei a potência de pico do motor para que ele acelerasse por 10 segundos. Então eu consumi em 10 segundos a potência de 88 kW. Aí atingi a velocidade de cruzeiro, tá? E a potência demandada na velocidade de cruzeiro, aonde é que ele passa o maior tempo navegando e consumindo energia. É ela que domina o dimensionamento do banco de baterias, tá? Então, é 1 hora multiplicada por 43,6 kW, então consumiu 43,6 kWh de energia somente em cruzeiro, tudo bem? Então, quando ela está se aproximando do cais, a potência dos motores são diminuídas, tá? Em manobra, pode ser que ela requeira uma demanda maior dos motores, e em tempo de espera, os motores são desligados e eu tenho a minha carga auxiliar predominando de 4 kW, tá? Em um projeto real, o perfil deve vir de medição, simulação ou curva operacional validada, tá? Ficar supondo, pode ser que a gente leve a erros no dimensionamento. Então, a cada área do trecho significa uma energia no modo de operação, né? Tempo multiplicado por potência, essa área aqui é energia durante a saída, que é 1,5 kW, durante a aceleração, que é de pico, durante o cruzeiro, durante a aproximação, manobra e a espera, tá? Então, a energia da missão é a integração de todas as potências das baterias ao longo do tempo, ou seja, no nosso caso, que é discreto, é a somatória de todas as potências em cada instante multiplicada pelo seu tempo de duração. Então, use horas com potência em quilowatts para obter quilowatts. Não vá multiplicar 5 minutos. Cadê? 5 minutos multiplicada por 18 quilowatts, que você vai obter. Se você não converter essa unidade de energia, você vai obter uma quantidade absurda de 90 kWh de energia, quando na verdade consumiu somente 1,5. Então, utilize
as unidades apropriadas. Converter minutos antes de hora, antes de multiplicar. Picos curtos, muita potência, mas a energia pouca. E os patamares longos dominam o consumo de energia. O cálculo de energia da missão. Então, a energia, né, é a potência dividido pelo tempo por segundos. Está aqui só mostrado o cálculo desse gráfico, tá? Está aqui os cálculos. O somatório de toda a energia é a energia requerida para cumprir a missão. Então, para cumprir a minha missão, eu preciso de 54 kW de energia, tudo bem? E quem domina é a energia consumida durante o cruzeiro, tudo bem? Agora eu tenho que definir o quanto de energia eu tenho que reservar no meu banco, tá? Eu não posso descarregar ela completamente, senão estou diminuindo a vida útil. E tenho que considerar o final da vida útil e as eficiências. Por exemplo, no final da vida útil, ela tem que cumprir a sua missão a qual ela se destina, tá? E são margens distintas. Por exemplo, para a reserva operacional, em caso de emergência, eu tenho uma energia ali de sobra, considerei 15%, e ela pode também ser dimensionada para desvios, ou seja, emergência. Eu tive que fazer um pequeno desvio do meu caminho, então tenho uma energia de reserva para fazer esse desvio. Ou então, se eu estou operando ali muito contra a correnteza, ou se a minha espera é mais longa, ou para um caso de contingência. Tudo bem? Vamos um tempinho aqui. A minha janela de SOC de 80%. Então evita extremos de carga e descarga. Se eu carregar ela 100% e descarregar até 0%, em 100% a bateria opera numa região não linear da resistência e o processo de envelhecimento aumenta quando o SOC dela de carregamento, né, estiver superior principalmente a 90%. Tudo bem? E descarregá-la abaixo de 10% ou de 20%, dependendo do fabricante, a gente acelera o estado de envelhecimento. Então, eu estou considerando um SOC, uma janela de SOC de 80%, ou seja, eu não descarrego a minha bateria abaixo de 10% e nem carrego ela acima de 90%. Então, eu estou utilizando somente 80% da energia da bateria e a capacidade no final da vida útil dela, que ela reduzindo até 80%, que é em função da degradação. Estou considerando uma eficiência de descarga do PEC e de carga de 95% e não estou considerando nesse momento os efeitos da temperatura e da taxa de descarga. Geralmente quem fornece isso são os fabricantes ou então já estão embutidos no datasheet que o fabricante fornece. Tudo bem? Então, da energia nominal à entrega. Então, eu tenho a energia nominal de referência, tudo bem? Que é 100% do meu PEC. Só que quando eu utilizo ela entre 10 e 90%, a minha energia diminuiu para 80%. Quando eu considero o final da vida útil, ou seja, quando ela chegar em 80% da sua capacidade, ela tem que cumprir a missão. Então, quando eu comparo a energia utilizada quando nova, eu só tenho 64% da energia disponível quando ela tiver a capacidade de 100%. E aí, aplicando a eficiência de descarga, somente 60,8% de energia utilizável eu tenho quando comparada quanto nova, tudo bem? Então, se eu tenho uma energia de 54 quilowatts para cumprir a missão, ela tem que ser praticamente 60,8% da banco de baterias que nós vamos dimensionar utilizando esse critério, tudo bem? SOC, DOD, estado de saúde. Então, a janela de SOC de 80% é porque eu não vou descarregar ela abaixo e para maximizar a sua vida útil, não vou carregá-la acima de 90%. Ou seja, essa é a minha energia, minha faixa de energia utilizável, de 10 a 90%, dando uma variação de SOC útil de 80%.
tá? Então, o SOC é a capacidade remanescente dividido pela capacidade nominal. DOD é a capacidade retirada dividido pela capacidade nominal, ou seja, 1 menos SOC. E o estado de saúde é a capacidade atual comparada quando ela está nova, tudo bem? Então, janela adotada é de SOC máximo de 90 e SOC mínimo de 10, o que dá uma variação de SOC útil de 80%. Um PEC com 80% de estado de saúde tem menos capacidade útil quando nova e ela deve cumprir a missão quando ela chegar no final da vida útil. E o BMS já estima essas grandezas, mas a memória de cálculo define os limites do projeto, tudo bem? Eu tenho que incluir esses fatores na minha memória de cálculo, tá, para dimensionar de forma correta o meu banco de baterias. Então, só que é o estado de carga, DOD é o quanto foi retirada, só é o estado de saúde relativo ao novo, tá? E a vida cíclica comparada com DOD e temperatura, tudo bem? Então, aqui eu tenho a minha profundidade de descarga em 3 níveis de temperatura, tudo bem? Comparado com o meu número de ciclos. Então, se eu tiver uma profundidade de descarga, tá? De 0%, de 20%, tá? Que é impraticável dimensionar um banco de baterias com um DOD de 20%. Eu tenho uma quantidade de ciclos de 12 mil ciclos para uma temperatura considerada baixa, mas não extremamente baixa, tá? Dentro de uma faixa de temperatura operacional. A uma temperatura normal eu tenho 8 mil ciclos e temperatura alta a quantidade de ciclos cai para 1/3 e pela metade quando eu opero em uma temperatura normal. Então eu preciso equilibrar, tá? Essas faixas de temperatura, tudo bem? Então tenho que essas faixas aqui. Se eu descarrego a minha bateria de 100 para 100%, a minha quantidade de ciclos cai de 8 mil para uma temperatura normal para abaixo de 2 mil. Então eu tenho que ficar trabalhando numa margem de profundidade de descarga aonde eu consiga maximizar a minha vida útil. Essa gráfica é didática, tá? Ela não representa uma bateria de lítio-ferro fosfato, só é para apresentação do conceito. Então, descargas mais profundas, tá? Reduzem a vida útil do meu banco de baterias. Temperaturas elevadas aceleram o envelhecimento. Temperatura baixa reduz potência e capacidade. Tenho que ter cuidado com isso também, tá? Então, eu tenho que saber qual é a temperatura de operação da minha célula. Porque se ela estiver alta, eu tenho que retirar esse calor. E se ela for muito baixa, tudo bem? Ou eu aumento o meu dimensionamento do meu banco de baterias, ou então eu começo a aquecê-las, tudo bem? Porque apesar da quantidade de ciclos aumentar, eu reduzi a potência e a capacidade. Então, a resistência interna piora em condições adversas. E a curva final deve vir de ensaios de fabricantes. Essa curva aqui ela é didática, tudo bem? Então, o número de ciclos, né? Como eu tinha comentado anteriormente, é igual ao somatório das profundidades de descarga, tá? 2 ciclos de 50% é igual a um ciclo, como eu expliquei anteriormente, né? Se ela descarregou até 50% e carregou novamente, eu tenho meio ciclo. Se ela descarregar novamente a 50 e carregar a 50, eu tenho um ciclo completo, tá? Então, a equação geral da energia nominal. A energia nominal mínima que meu banco deve ter tem que ser maior ou igual à energia da missão que eu calculei anteriormente, aumentada da sua reserva para emergências, contingências, pequenos desvios, correntezas e vento fortes, tá? Dividida pela profundidade de descarga, o fator que a gente está considerando para trocas das baterias,
O fator da temperatura que nós estamos considerando igual a 1, ela não está influenciando no nosso dimensionamento do nosso trabalho, tudo bem? O fator pela taxa de descarga, que a gente está considerando também, esses dois fatores, nós estamos considerando os dados do fabricante e a eficiência do pack, tudo bem? Então, a energia da missão é a energia calculada do perfil operacional, é a energia necessária para ela cumprir essa missão, mais o fator de reserva é a reserva operacional para a contingência, tudo bem? Ela é acima de 100%, eu estou sobredimensionando o meu banco. E o denominador, o numerador, né, aumenta a energia, e o meu denominador, por incrível que pareça, ele pode aumentar ou reduzir a energia utilizável, tá? Então, janelas utilizadas de SOC, que variam por 80%, tudo bem? Se eu diminuo o Dodge, tá? Abaixo de 1, eu estou aumentando a minha energia nominal, assim também como o final da vida útil. Esses fatores, eles são do fabricante, tudo bem? E eles podem aumentar ou diminuir a energia utilizável. É por isso que o fabricante normaliza e entrega esse valor. E eu tenho a eficiência do pack, né? Que é a eficiência entre a nominal e a entrega. O quanto ele é capaz de entregar quando ela carrega 100%. Tudo bem? Então, a energia nominal requerida no estudo de casos. Então, eu tenho a energia da missão, tá? De 54 quilowatts, que nós estipulamos anteriormente. E com reserva de 15%, ela aumentou de 54% para 62%. E eu vou dividir essa energia para 0,68, que é a profundidade de descarga de 0,8, multiplicado pelo final da vida útil de 0,8, multiplicado pela eficiência de round trip, que dá o número de 0,68, aumentando essa energia de reserva para 102. Ou seja, perceba que eu quase dupliquei a energia da missão, tudo bem? E aqui está a memória de cálculo, que inclusive vocês utilizarão no trabalho, tudo bem? Então, a energia da missão reserva, eu estou aumentando em 15%, o produto das eficiências chega a 0,68 e eu tenho a energia mínima armazenada no meu pack, tá? Que ela tem que ser maior ou igual a 102,16 kWh, tá? Aí o próximo passo, este valor ainda não define o número de módulos. Antes temos que escolher a química, módulo, faixa de tensão. E agora nós vamos partir para a química. Cada química tem as suas vantagens e desvantagens. As químicas que nós vamos ver agora são as de chumbo ácido, lítio, ferro, fosfato, níquel, manganês, cádmio e óxido de titânio, tá? Chumbo ácido, baixa custo, tecnologia conhecida, mas a sua massa e o volume são elevados e ela permite profundidade de descargas bem menores, chega até de 40%, 50%. Não admite profundidade de descargas altas. A de lítio fosfato tem uma maior estabilidade térmica e uma vida cíclica bastante considerável, elevada. Ela tem densidade energética moderada. Já de níquel, manganês e cádmio, nós temos alta densidade, tanto de potência quanto de energia, e gestões térmicas e segurança são requisitos que a gente tem que ter com maior cuidado, tá? E a óxido de titânio, ela tem alta potência, ela recarga muito rápido, mas a sua vida útil é baixa. Então, ela tem baixa densidade de energia e um custo elevado quando eu comparo com as demais tecnologias, né? E a gente tem esse triângulo de comparação. Por exemplo, a lítio de ferro fosfato, ela tem segurança elevada, vida útil elevada, mas quando ela chega para o critério de potência, tá? Ela tem ali uma potência relativamente
menor do que as demais tecnologias, quando comparadas aqui, energia na média e também economia é a que maior apresenta o valor econômico quando comparados com as demais tecnologias, tudo bem? Banco de baterias é caro, é pesado e é volumoso, tá? Não se engane quanto a isso. Então, Hã, tipo de químicas comparadas, tá? E eu tenho aqui a comparação entre várias tecnologias de baterias, a tensão nominal de cada célula, a de lítio ferro fosfato varia em 3,2, tudo bem? A faixa de tensão, a tensão mínima típica é de 2,5 volts até 3,5. Vocês observam a comparação entre as tecnologias. A energia em watt-hora por quilograma gira em torno de 90 a 160, taxas de C rate nominais típicas de 1.C e a de descarga chegando até 25C, tá? Vida de ciclo em ciclos de 4.000 a 10.000 ciclos, temperatura de runaway, tá? Que é a segurança térmica dela de 270 graus e o custo variando de 70 a 100 dólares kWh, tá? E aplicações veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações navais. Da célula de lítio ferrofosfato ao módulo e ao barramento de 400 volts. Então, eu estou trabalhando com a de lítio ferrofosfato. Vocês vão utilizar no trabalho uma de lítio ferrofosfato, mas com alguma variação, que ela é chamada de lítio ítrium ferrofosfato, tá? Segundo o fabricante, é adicionando água na tecnologia de ferrofosfato, tá? Então, a célula que nós vamos adotar é uma célula de 100 ampere-hora nesse exemplo didático, e ela define 16 módulos em série e o barramento é de 400 volts, que é a tensão no motor. Ou seja, eu defini um módulo de 51,2 volts e 100 ampere-horas. Como eu consegui esses 51,2 volts de um módulo, tá? Eu criei esse módulo. Então eu pego o meu módulo de 51,2 que eu defini, divido pela tensão de cada célula. Então eu obtive 16 células em série. Eu já poderia partir dos 400 volts e dividir por 3,2 e obter a quantidade de células em série para que eu obtenha, chegue na tensão do motor. Tudo bem? A capacidade de 100 ampere-horas, a taxa de descarga de 1C, a taxa de descarga de 1C de forma contínua ou até 25C em pulso, é de curta duração, e a energia específica variando durante essa faixa, tá? Então a tensão mínima, a nominal, é a máxima. Se são 16 células em série, eu multiplico pela tensão mínima, tenho 40 volts, tenho a tensão nominal de 51,2 e a tensão máxima, que é 16 células em série, multiplicada por 3,65. Então eu tenho a tensão mínima do meu banco, a tensão máxima e a tensão nominal, ou seja, eu considero completamente descarregado o meu banco de baterias quando as células chegam a 40 volts, esse pack, e considero ele completamente carregada quando a tensão chega a 58,4. A capacidade é 100 ampere-horas, a energia desse módulo é de 5,12 kWh. Como eu obtenho essa energia? Multiplico a tensão do meu módulo, que é de 51,volts, e multiplico com a sua capacidade nominal, obtendo dessa forma 5,12 kWh de energia. E de massa, aproximadamente 45 quilogramas. Tudo bem? Então, para eu chegar a 400 volts, eu pego, tá? Quantos módulos em série? Eu vou pegar 400 e dividir por 51,2, que dá aproximadamente 8 módulos em série, e eu tenho que arredondar para cima, né? Então fica 8 módulos em série de 51,2 volts, tá?
Então, o barramento nominal ficou entre 409,6 volts, porque eu tive que arredondar para cima. Então, próximo dos 400 volts, que é a tensão do motor. E a janela do inversor ficou entre 300 e 500 volts. Nós não vamos nos preocupar no trabalho, inclusive, com o dimensionamento do inversor, mas nós vamos só comentar como dimensiona. Até porque, se você utilizar, deixa eu ver, um sistema propulsivo de polpa, todos aqueles datasheets já vêm com a solução motor e inversor embutida na solução comercial. Então, para motores de centro, se vocês utilizarem, nós não vamos nos preocupar com o dimensionamento do inversor nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, assim, por que usar uma tensão elevada? Qual é a sua vantagem, né? Quando eu aumento a tensão, tá? Eu diminuo a corrente. E quanto menor a corrente, menor as perdas no cabo, no motor, no inversor. Então, existe uma vantagem em eu aumentar a tensão no meu barramento CC, porque a corrente cai para a mesma potência. Então, corrente menor, menor perdas, né? Desculpa. Porém, 400 volts, quanto maior a tensão, maior o risco, tá? Então, o projeto exige um isolamento melhor, afastamento entre componentes, a desconexão e a proteção contra choque, eles são aumentadas devido a esse nível de tensão elevada. Então, a tensão do barramento é uma decisão de sistema, não só elétrica. Então, se eu, na potência qual é a potência que eu trazei aqui? De 20 kW. Se 20 kW descarregadas a 48 volts, a corrente era de 417 amperes. Essa corrente iria aquecer o meu sistema de distribuição, então seria necessário eu utilizar cabos mais grossos para diminuir as perdas, e esses cabos grossos têm um custo, e esses dimensionamento também eu tenho que lidar com essa corrente alta nos meus dispositivos, no meu inversor e no meu motor, aumentando as perdas e diminuindo a eficiência dos mesmos, tá? Mas se a minha fonte, se o meu nível de tensão CC é de 400 volts para os mesmos 20 kW, a corrente cai de 417 para 50 amperes somente. Então eu consigo otimizar cabo e meu inversor e meu motor, tudo bem? Tornando esses projetos cada vez mais econômicos e relativamente de menor custo. Então, qual é o impacto da tensão na corrente de pico? Então, quanto menor a tensão, né, não ficou tão. Quanto menor a tensão, maior a corrente drenada do meu sistema. Então, vocês se lembram que. Desculpa. Para o meu sistema de 88 kW, se eu utilizar 48 volts no pico, que a gente calculou anteriormente, a minha corrente vai para 1.800 amperes. E para a minha tensão nominal, tá? Eu caio para 215. Só que a minha tensão mínima para o meu sistema, tá? São 8 módulos em série vezes 40 volts de tensão mínima, né? E vai dar 320 volts, que é a tensão mínima do meu banco, tá? E chega a corrente de 275 amperes. Ou seja, na tensão nominal eu tenho 215, mas no mínimo, que na menor tensão do meu banco de bateria, que é o meu pior caso, ele chega a 285 amperes. Então, meu sistema ele tem que ser possível a fornecer essa corrente de pico. No pior caso, meu banco de baterias tem que ser capaz de fornecer essa corrente e não na corrente nominal. Tudo bem? Isso que é a preocupação nos nossos projetos. Então, regra de projeto: dimensione a corrente e, consequentemente, a potência
para a menor tensão sob carga. A menor tensão que o meu banco de bateria vai operar é de 320 volts e não 400, que seria a tensão nominal do meu motor. Tá? E vamos definir a quantidade de módulos em série. É a tensão do meu motor dividido pela tensão nominal do meu módulo, que é de 51,2, tudo bem? E você vai pegar 400 dividir por 51,2 dá 7,8. E eu devo arredondar para o próximo valor inteiro, que são 8 módulos. Ok? No nosso trabalho, você não necessariamente deve criar módulos. Você deverá colocar a quantidade de células em série. Tudo bem? Se você criar módulos, não tem problema nenhum. Mas eu sugiro que utilize células em série. Então, a tensão máxima ocorre com choque alto, né? E carga concluída, que seria essa tensão desse módulo multiplicada por 8. E verificar também sobretensões, transitórios e regeneração. A gente não vai entrar nesse detalhe nessa aula. Então, tenho aqui a minha escala de tensão, tá? A tensão do meu inversor, ela deve lidar com essa tensão máxima e a mínima, tá? Então eu tenho o resultado da minha associação em série. O meu inversor, ele irá trabalhar na faixa de 300 a 500 volts máximo, tudo bem? A minha tensão nominal é de 400 volts e a minha tensão máxima é de 467,2, tudo bem? E a minha tensão mínima é de 320. Como o meu inversor está operando entre 300 e 500, ele está adequado para trabalhar com os níveis de tensão da bateria. Meu inversor pega a tensão da bateria e inverte para CA. Então ele deve aceitar a tensão mínima e máxima do meu banco de baterias, correto? Então, a tensão mínima do meu PEC, né, é 8 vezes 40, 320. A tensão nominal é de 409,6 e a tensão máxima é 8 vezes 58,4, chegando ao máximo de 467,2. Então, meu inversor deve lidar com esse mínimo e com esse máximo, tá? Então, cada string tem 8 módulos em série. Cada string tem 100 ampere-horas. Ao multiplicar a tensão do banco, tudo bem? 8 vezes 100 dá uma capacidade total do meu banco de 800 ampere-hora. Multiplicado pelo nível de tensão nominal, eu tenho uma energia nominal de 40,96 kWh. Só um instante. Tá. Aí, quantas strings para atingir a energia nominal de 104,5 kW que a gente calculou anteriormente? Então, eu tenho a quantidade de strings, né? São 8 vezes 51,12. Então, eu tenho 40,96 em uma única string, porque eu utilizei 8 módulos em série para chegar na tensão de 409 volts. Então, um número de strings, né, será o teto de 104,47 ou 0,5 dividido pela energia de cada módulo. Então, eu tenho 2,55 strings em paralelo. É claro, a gente tem que arredondar para cima, porque eu não consigo formar valores quebrados. Então, o número de strings em paralelo são 3 strings, tudo bem? Duas strings só fornece 81,92, que é insuficiente, e 3 strings irá fornecer uma energia maior, que atende o critério mínimo, ok? Então, arredondar sempre para o próximo número inteiro de strings, tá? Duas strings em paralelo é insuficiente, 3 atende o critério mínimo. Agora vamos para o critério de potência.
Então, o critério de potência ou de corrente tem a corrente contínua e a corrente de pico, tá? Então, a corrente é calculada com a tensão mínima sob carga máxima, ou seja, quanto menor a tensão, maior a corrente. Eu preciso calcular essa corrente contínua no menor nível de tensão. Então, a minha corrente de cruzeiro máxima é igual à potência da bateria em cruzeiro dividido pela tensão mínima do meu pack. A tensão da bateria em cruzeiro, que a gente calculou, é 43,6 kW, dividido pela tensão mínima. O meu banco de baterias deve suprir 136 horas de forma contínua, tá? E o número de packs paralelos para a corrente contínua é 136, que é a corrente de cruzeiro, dividido por 100 ampere-hora, que é a capacidade, porque o fabricante estipula qual é a taxa C que deve ser utilizada por cada módulo. O fabricante forneceu no datasheet que de forma contínua você deve descarregar no máximo um C. Então a corrente que lhe admite é 100 ampere, tá? Então eu preciso de duas strings em paralelo, sempre tenho que arredondar para cima, tudo bem? Então duas strings em paralelo. Então, o critério de cruzeiro isolado exigirá duas strings mínimas, tá? Então, para o meu critério de potência, eu preciso de duas strings. Mas para o meu critério de energia e de autonomia, eu preciso três. Então, a energia se sobrepôs ao critério de corrente, tudo bem? Mínima. Aliás, corrente contínua, porque eu preciso de três, tudo bem? Então, ele atende, inclusive, o critério de corrente contínua ao utilizar três strings em paralelos. Então, agora partimos para o critério de pico e de duração. Aqui está errado, tá? Está 60 segundos, mas vamos adotá-lo. Depois eu corri. Então, compare com a curva de 60 segundos do módulo 120 A e não com a de 10 segundos. Está confuso isso. O pico dura 60 segundos. Ah, tá. Entendi. Então, o pico dura 60 segundos conforme o fabricante. Então, eu tenho que comparar a do módulo, que é de 60 segundos, tá? E esse 120 ampere é o fabricante que estipula, ou seja, o fabricante vai dizer que durante 60 segundos, teu banco de baterias é capaz de suprir 120 horas por 60 segundos. Então, eu não vou considerar a potência de duração do pico que a gente estipula no nosso projeto. Eu vou comparar com a do módulo, tá? Se o meu módulo for superior ao do projeto de pico da minha embarcação, ele está atendendo ali o critério. Então, a corrente de pico é de 88 kW, dividido pela 320 volts, que é a tensão mínima. Então, a minha corrente de pico é de 275 amperes, tá? Então, o número de packs em paralelo durante os 60 segundos, tá? Que o fabricante estipulou, que durante 60 segundos ele consegue fornecer 120 amperes de pico, tá? Não pode passar de 60 segundos. Então, o meu teto é de 2,29 strings. 2,9 string que eu arredondo para cima, que é igual a 3. Então, o critério de potência de pico é o mesmo critério de energia, 3 strings paralelo. Então, o meu dimensionamento fica em 3 strings, tudo bem? Então, o pico de 60 segundos usa a curva de 60 segundos do módulo, que é uma corrente de 120 A. Não usar a corrente de 10 segundos para justificar 60 segundos. E com três strings, tá? A redução, né? Cada módulo, cada string consegue fornecer no pico 91,7 ampere por string. Então, eu preciso de 3 e estou dentro do limite, ok? Então, regra de decisão, né? Quantos strings? Então, eu tenho o critério de energia, que são 3 strings.
o de corrente contínua 2 e o de pico 3. E eu devo usar o máximo entre esses dois valores. Então, eu preciso de 3 strings em paralelo no meu banco, tá? Então, meu banco final será de 8 módulos em série, 8 módulos. Se fosse série, células em série, era 8 vezes 16 células, tá? Então, eu tenho 8 vezes 3, 24 módulos, módulos de 51,2 volts, tá? Com tensão nominal de 409,6, tá? Como são três em paralelos, eu tenho 300 ampere-hora com 122,88 kW de energia armazenada, com margem e end of life de 17,6. Então, faixa de tensão tenho nessa. Corrente contínua do PEC a 1C é 300 ampere-hora. Corrente em 60 segundos de forma contínua 360. Potência de pico contínua em 320 volts, né? Para o pack completo, são três strings, né? Em paralelo, 96 kW. Potência por 60 segundos na tensão mínima, 115,2. E a energia no final da vida útil será de 74,71, superior à necessidade com reserva de 63,52. Beleza? A taxa C e o compartilhamento de corrente, tá? A taxa C é a corrente drenada no cruzeiro ou no pico dividido pela capacidade do banco em ampere-horas. Então, em cruzeiro, eu tenho 136 ampere, dividido pela capacidade total do meu banco de 300. Então, a minha taxa de C de descarregamento no cruzeiro é 0,95 graus. E no pico, eu tenho 275 dividido por 300 ampere-hora, o que dá uma taxa C de descarregamento de 0,92 C. Tudo bem? Então, três strings equilibradas, né? As três strings devem estar equilibradas. Se elas estiverem equilibradas, cada um fornecerá 95,45,4 ampere no cruzeiro e 91,7 ampere no pico. Então, strings equivalentes em tensão, resistência, temperatura, SOC e dimensionamento dos cabos irão fornecer correntes iguais. Diferenças nesses critérios provocam descargas desiguais. E o BMS deverá monitorar e limitar a corrente de cada string, tá? Se o desequilíbrio for muito grande, ele vai alterar. Então, se o sistema estiver equilibrado, cada bateria irá fornecer 68 ampere. Se uma bateria fornecer mais corrente do que as outras, o sistema está desequilibrado e desigual e o BMS pode atuar, tá? Inclusive, se a distância entre os cabos forem diferentes e bitolas também distintas, esse desequilíbrio pode ocorrer. Por exemplo, essas duas baterias, essa bateria está a 1 metro do barramento, essa daqui a 10, com a mesma seção transversal. Então, a queda de tensão vai ser maior aqui, aumentando a corrente e aumentando esse desequilíbrio, tudo bem? Então, para bancos de baterias em paralelos, o cabeamento deve ter a mesma especificação técnica, tudo bem? E a mesma distância. Mesmo que esse daqui tenha 10 metros, por exemplo, de distância linear, se esse daqui está distante a 1 metro, o cabo vai ter que ter 10 metros para manter o equilíbrio. Tudo bem? Massa, volume e centro de gravidade e interação naval. Então, olha só. Se cada módulo tiver 45 quilos e eu estou usando 24 módulos, eu tenho 1.001 tonelada, tá? De módulos instaladas, levando em consideração estrutura e outros demais componentes, tá? Pode aumentar de forma fácil 20%, chegando a 1.300 toneladas, tudo bem? Então, o volume real inclui afastamentos, racks, dutos, acesso para a manutenção desse pack. Então, ele ocupa um bom espaço na embarcação. E a localização altera o centro de gravidade, trim, estabilidade e esforços estruturais.
Então, para uma navegação elétrica, basicamente, a gente projeta, vocês irão projetar a embarcação em torno de um banco de baterias, praticamente. Então, a massa adicional pode elevar a resistência e a energia requerida, tudo bem? Porque quanto maior o peso, mais a embarcação afunda, aumenta a resistência ao avanço, aí você vai ter que recalcular, você vai precisar de mais energia, de mais módulos, que pesa mais, ocupa maior volume, enfim. Então, é um desafio de projeto encontrar o valor ótimo desse banco de baterias com relação a massa e volume, tudo bem? Aí agora a gente fecha a aula 2, nós vamos passar para a aula 3. Então aqui está, tá, um resumo dos dados que a gente utilizou para o dimensionamento, uma ficha técnica do dimensionamento do seu banco e você irá utilizar também esse resumo apresentado como resultado do trabalho que vocês vão elaborar. Tudo bem? Boa noite a todos.